Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Comente aí, deixe a sua opinião e também participe do chat ao vivo. Confira se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira, conversou com apoiadores na saída do Alvorada. E diante de certos comentários sobre a suposta politização da Copa América ou da seleção brasileira por parte da sua pessoa, o presidente esclareceu. A minha participação na Copa América é abrir o Brasil, né? Para que ela fosse realizada aqui. Já tem os quadros acertados, tudo certinho. Tocante a jogador, técnico, eu estou fora dessa, não tem nada a ver com isso aí. Tá legal? Tranquilo. O Correio Brasileiro teve a desfaçatez de fazer uma matéria dizendo que eu não admito que o jogador não aceitar a convocação. Me aponte um áudio, um vídeo meu falando sobre isso aí. Eu não falo com a imprensa. Inventa o tempo todo. Cada um tem na tua cabeça uma seleção, um técnico. Eu tenho na minha também, só que a minha eu falo com meus amigos aqui. O presidente Bolsonaro também comentou sobre um passeio de moto em São Paulo. Vamos estar sábado em São Paulo, dar um passeio de moto? Vai ser lindo. Só que estão marcando um percurso, não sei o que estou organizando não, estão marcando um percurso de 40 quilômetros, muito pequeno. Tem que ir lá e sair de São Paulo, em Campinas, Jundiaí, Campinas e voltar. Nós viemos de Santa Catarina de moto até aqui. Vai lá pra Chapecoense. Depois que ocorreu de sábado, a gente marca um outro, não sei qual vai ser não. Vê que o João Rodrigues, ele tem peso. O presidente ainda comentou sobre uma decisão da Justiça a pedido do PSOL. O cara é filiado ao PSOL, né? Sim. E o ministro Barroso aceitou agora uma petição do PSOL, olha só, que para nós chegamos, né? De modo que quem invadiu terra, ou quem está ocupando o imóvel desde antes da Covid, pode ficar mais 6 meses, uma boa, tranquilo. É o fim da propriedade privada. E a lei fiduciária tirando casas quase quitadas dos cidadãos. Né? Agora, atender o PSOL... Tudo errado. Eu, quando votava as coisas no parlamento, eu olhava qual o partido do cara. A partir dali, eu começava a formar meu juízo. Se é do PSOL, 100% contra, não interessa qual é o projeto. Gratidão. Quando se fala em Gratidão, propriedade privada, é a base do capitalismo, da democracia, né? Sim. Que é esse regime nosso? Você compra alguns imóveis para te ajudar na aposentadoria mais tarde. Agora o cara ocupa, não paga mais aluguel e o ministro Barroso acha que está certo. Ele pode continuar no imóvel enquanto durar a pandemia. Tá certo? Como o pessoal não consegue nada dentro da Câmara, vai para a Justiça, onde encontra seus simpatizantes lá. Sim. Lamentável a adesão do Barroso. Mais uma. Bolsonaro também comentou sobre os ataques ocorridos em Manaus. Eu falei sobre Manaus, tem ninguém aqui, porque estamos tendo problema em Manaus, né? Sim. Acabou falecendo lá um chefe do tráfico e o pessoal está reagindo a isso aí. Eu queria saber onde estão os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Está cuidando da sua vida. Tá. Não são lá do Amazonas? Não cuidam do interesse do Estado? Estou aguardando o pronunciamento deles. Já que está tudo bem lá, estão só preocupados com a CPI, né? E Amado Batista vai ter alguma dor de cabeça por ter chamado Lula de ladrão, gente. Tá fácil para ninguém, minha gente. Veja você que Amado Batista, o homem mais amado deste país, ele foi ameaçado, sim, ele foi ameaçado. Quanta falta de amor no coração. Veja que Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, ficou chateada e não foi nada amável com o Amado Batista. Mas eu tô aqui enrolando para dizer o seguinte, o Amado Batista deu uma entrevista e chamou o Lula de ladrão. E é por isso que a Gleisi Hoffmann ficou indignada. Eu conto ou você conta? Melhor você, né? Não quero me meter nessa confusão. A Gleisi Hoffmann disse o seguinte: Amado Batista terá de enfrentar a justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não. E aí, pelas redes sociais, o pessoal viu a fala de Gleisi Hoffmann como uma ameaça, uma forma de intimidação contra as pessoas que chamam o Lula de ladrão. Só que o negócio deu ruim.
Foi um tiro no pé, o famoso tiro no pé. Por quê? Porque o pessoal começou a levantar uma tal de hashtag Lula ladrão. E o assunto ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, inclusive chegando a ficar durante várias horas seguidas em primeiro lugar. Bem, se os advogados do PT forem de fato cumprir a promessa ou ameaça de Gleisi Hoffmann de processar aqueles que chamam Lula de ladrão, eles vão ter que trabalhar pelo menos uns 50 anos. Enfim, agora uma curiosidade que eu tenho é a seguinte: será que se eles começarem a processar a galera, o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, que é super queridinho da esquerda, vai entrar nessa lista? Sim, porque o Obama disse que o Lula tem escrúpulos de um chefão do crime. Você lembra disso? Pois é. Outro homenageado foi o técnico Tite. Tite recebeu uma homenagem de Flávio Bolsonaro, que aliás anda se especializando nesse negócio de homenagem, né? Ele que deu o título recentemente a Renan Calheiros, o título de vagabundo, agora deu o título de puxa-saco do Lula para o técnico da seleção brasileira, o Tite. Segundo ele, o Tite é um grande puxa-saco do Lula, mas quando é para o presidente Jair Bolsonaro, ele fecha a cara e faz tudo para não ajudar, para atrapalhar, né? Flávio Bolsonaro destacou que toda essa confusão tem sido porque quem tem o direito de transmissão da Copa América é o SBT e não a Plim Plim, que inclusive tem canais exclusivos de esporte, tem transmitido jogos não só no Brasil, mas em outros países também, com torcida, sem torcida, mas o problema é só com a Copa América. Ele aproveitou para fazer um apelo aos jogadores da seleção brasileira e pedir para que eles não entrem nesse jogo político, porque eles são referência para os brasileiros e trazem um certo alento para as pessoas, principalmente nesse momento tão difícil que o país passa. Pois é, minha gente, não tá fácil para ninguém não, né? Mas nem sempre as coisas funcionam do jeito que aquele povo que tem um reizinho na barriga funciona. Bem, melhor parar de falar antes que eu me meto numa confusão aqui também, né? De Brasília, Andréa Luiza Matias. Onde está o problema do Brasil? Por que a política foi tão corrupta ao longo das últimas décadas? E por qual motivo trazer a notícia a seguir pode ser considerado por alguns ataque a uma instituição ou ataque à democracia, ao invés dos setores envolvidos trazerem respostas ao brasileiro que clama por justiça? Que não entende tantas saídas de presídios? Brasileiros que não entendem tantos ataques contra a polícia? Brasileiros do coração verde e amarelo, evidentemente, que não entendem por qual motivo o certo está ficando errado e o errado ficando certo. Em mais uma reportagem digna de elogio, gente, o jornal Gazeta do Povo do Paraná trouxe informações sobre o que virou a Operação Lava Jato e a triste notícia de que a prisão de políticos virou um fenômeno quase impossível no Brasil. Políticos corruptos. Aquilo que muitos brasileiros chamam de sensação de impunidade fica cada vez mais demonstrável por números. Levantamento feito pela Gazeta do Povo mostra que dos 42 políticos brasileiros denunciados pela Força Tarefa da Lava Jato desde o início da operação há 7 anos, 21 foram condenados, ao menos em primeira instância, mas somente um cumpre prisão em regime fechado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cujas penas já chegam a 342 anos. E como vimos, diante de uma recente decisão da alta cúpula da Justiça e até das perseguições ao juiz Bretas que estamos vendo, não é? Que inclusive foi atacado pela Veja nessa semana, Cabral daqui a pouco pode ser solto. E logo mais, de repente, até seja indenizado com dinheiro público. O levantamento a seguir não contabilizou os políticos que somente foram alvos de inquéritos da Lava Jato, mas que não chegaram a enfrentar denúncias. 2 dos condenados já morreram. Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que cumpria prisão domiciliar e faleceu vítima de um câncer,
e Nelson Meurer, ex-deputado federal pelo Paraná, que cumpria pena e morreu, não é, na cadeia em decorrência da Covid-19 em julho de 2020. Além de tornar praticamente impossível a prisão em regime fechado de condenados à Lava Jato, a Justiça também tem liberado aqueles que cumprem pena de prisão domiciliar. O último caso foi o do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que teve sua prisão preventiva revogada. Ele usava tornozeleira eletrônica em casa desde março do ano passado. Cunha só continua proibido de fazer viagens internacionais. Em março de 2020, ele havia saído do regime fechado e entrado em prisão domiciliar por causa dos riscos relacionados à pandemia. Relembre a seguir os principais casos de políticos condenados pela Lava Jato e saiba por que quase todos eles estão fora da prisão. O único em regime fechado, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é um caso à parte, é o único político condenado pela Lava Jato que continua dentro de uma penitenciária. Isso pode ser parcialmente explicado pelo tamanho de suas penas. Somadas, como falamos, já chegam a 342 anos. Por causa da pandemia, Cabral pediu a transferência para a prisão domiciliar, o que foi negado por todos os ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Na avaliação do relator do caso, o ministro Rogério Schietti, o ex-governador é um agente político de inusual periculosidade, com vários registros criminais e condenações. Delação premiada na Lava Jato, por exemplo, ajudou a liberar outro, Palocci. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, ficou preso durante 2 anos em Curitiba, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, depois de ter colaborado com a Justiça com uma delação premiada, foi liberado para cumprir a pena em casa. Atualmente é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Sentenciado inicialmente a 12 anos e 2 meses de prisão, gente, Palocci conseguiu diminuir a pena para 9 anos e 10 dias. Cabral está preso desde março de 2016 no complexo penitenciário em Bangu. Foi detido pela Polícia Federal na Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato no Rio. A pandemia converteu o regime fechado em prisão domiciliar, por exemplo. Antes de ter sua prisão preventiva revogada, o Eduardo Cunha já havia passado do regime fechado para a prisão domiciliar por causa dos riscos da pandemia. Mas o ex-presidente da Câmara não foi o único caso de político que saiu da cadeia por essa razão. Paulo Melo, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, condenado a 12 anos de prisão pela Lava Jato, também foi liberado para cumprir a sua pena em casa por causa do coronavírus. Assim como outro deputado do Rio, Edson Albertassi. Os dois foram condenados por corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, assim como Jorge Pisciani. Outro condenado que saiu da cadeia em decorrência da pandemia foi Gedel Vieira Lima, ex-ministro dos governos Lula e Temer, que cumpre uma pena de 14 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Decisões que favoreceram a Lula, também a Dirceu e a impunidade. Veja só, em novembro de 2019, a Corte derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O ex-presidente Lula, que havia sido preso em abril de 2018, com base em uma condenação em segunda instância, no caso do Triplex no Guarujá, foi solto um dia depois da decisão. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, teve pedido de soltura confirmado pela Justiça no mesmo dia. Dirceu é condenado no âmbito da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro a 30 anos e 9 meses de prisão. Em abril de 2021, a Corte foi mais longe. Tornou Lula novamente elegível ao estabelecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos envolvendo o ex-presidente e ao declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nesses casos, impedindo que as provas colhidas pela Lava Jato e aceitas por Moro sejam usadas por outros juízes. Que mão na roda, gente. Então, está aí. Ao contrário de um figurão que andou derrubando lágrimas por aí quando disse que todo corrupto merece um julgamento justo, nós, brasileiros, temos vontade
e às vezes, e muitas vezes, derrubamos lágrimas pelo Brasil, pela injustiça, pela praga da corrupção que assola este país. E um dia, quem sabe, olhando com os olhos otimistas, por exemplo, do ministro Tarcísio, poderemos ver o povo desse país vendo a justiça prosperar. E o padrão de vida de todos os brasileiros, então, ser equiparado ao nível de vida e de riqueza que este país possui e que pode oferecer ao seu povo de fato, não fosse a corrupção estabelecida aqui ao longo de décadas. E quando esse dia chegar, saberemos que, apesar de tudo, o Brasil venceu. E certamente saberemos que Deus é brasileiro mesmo, como diz o ditado. Porque haja força e milagre para um país como o nosso enfrentar tantos demônios e ainda assim conseguir vencer. Tenhamos fé, então, porque se depender de justiça, está colocando ou querendo colocar na cadeia até os juízes e procuradores que realizaram um trabalho sério por aqui. Andam correndo risco de cadeia. Mas os bandidos... os bandidos, eles mandam. Senado prorroga prazo de tramitação para medidas provisórias. Dentre elas, a que libera quase 3 bilhões em crédito extraordinário para a saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Foram prorrogados os prazos de tramitação das medidas provisórias 1042 e 1043 de 2021. As medidas tratam da reorganização de cargos em comissão e funções de confiança da Administração Pública Federal e da abertura de crédito extraordinário para combate à pandemia. Com a prorrogação, as medidas editadas no mês de abril terão como prazo final para aprovação o mês de agosto. O texto sobre a gestão de cargos em comissões e funções de confiança da Administração Pública Federal autoriza o Poder Executivo a reorganizar, extinguir e transformar, sem aumento de despesa, cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. A medida também traz critérios gerais para a ocupação dos cargos em comissões e funções de confiança, como idoneidade moral, reputação ilibada e perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Já a medida que libera 2,69 bilhões de reais em crédito extraordinário ao Ministério da Saúde informa em seu texto que os recursos vão direto para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, inclusive para procedimentos de alta e média complexidade. Segundo o governo, a verba vai custear a implantação de leitos de UTI e a aquisição de medicamentos utilizados na intubação de pacientes. Assim como em 2020, o Senado e a Câmara mantêm em 2021 o mesmo rito para simplificar a tramitação das medidas provisórias durante a pandemia. Um ato conjunto assinado pelas mesas das duas casas permitiu a votação das matérias em sessões remotas dos plenários, dispensando a apreciação por comissões mistas. As medidas provisórias continuam tendo validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Caso não sejam votadas nesse prazo, caducam, perdem a validade. De Brasília, Fábio Santos. Depois de muita polêmica nas redes sociais, os jogadores da seleção brasileira decidiram que irão disputar a Copa América, quando o Brasil então estreia diante da Venezuela no estádio Mané Garrincha em Brasília. Um manifesto, porém, está saindo nesta semana sobre alguns jogadores, né, algumas opiniões, melhor, do conjunto. A seleção brasileira disputará a Copa América com um elenco muito parecido com o que está reunido para os jogos das eliminatórias. Tite ainda pode chamar mais 3 atletas. Parece que o grande problema, gente, da queda da ideia de o Brasil ficar fora aí da Copa América foi a falta de consenso, ou talvez a maioria optou pela disputa. A questão técnica também pesou para os atletas aceitarem jogar o torneio. Esta será a última oportunidade em que a seleção brasileira estará reunida por um longo período antes da Copa do Mundo de Catar, em 2022. E assim,
a Globo vai ter que se segurar de outro jeito, porque o SBT vai transmitir a seleção brasileira jogando. Deputados federais debatem a reforma eleitoral e o voto impresso, e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, foi convidado para o debate. São 2 as propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, que estarão em discussão na Câmara quarta-feira e que tratam de temas eleitorais. A que proíbe eleições próximas a feriados, mas terá o parecer ampliado para incluir temas da reforma eleitoral, e a que prevê a adoção de urnas eletrônicas que permitam a impressão dos votos para possibilitar a auditagem das eleições. A reunião da Comissão Geral da Câmara está marcada para as 9 da manhã e terá como convidado o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Recentemente, o presidente Bolsonaro se posicionou sobre o processo de votação, sobre a falta de confiança no voto, citando as eleições americanas, acrescentando que se em 2022 tivermos voto eletrônico sem a possibilidade da urna imprimir o comprovante do voto, poderá ser uma porta aberta para resultados descabíveis. O TSE chegou a rebater o presidente através de nota, defendendo o sistema eleitoral nacional e sua lisura na condução dos processos de votação em todas as eleições propostas no país. Agora, cá entre nós, que é uma proposta pertinente e muito interessante, essa, claro que é. Você se dirige à sessão, exerce o seu direito de voto e ao final sai com um comprovante físico ali no papel de que votou e em quem votou. Em caso de dúvidas, uma auditagem das eleições se torna muito mais simplificada e transparente. É só uma questão de boa vontade de todos os envolvidos nesse processo da organização das próximas eleições. E o governador João Dória não tem sossego mesmo, gente. Primeiro fechou São Paulo e tentou descansar em Miami, mas mal chegou lá, teve que voltar. Agora mais uma tentativa que virou dor de cabeça. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o governador João Dória curtindo o fim de semana ensolarado em hotel de luxo no Rio de Janeiro. A assessoria do Tucano confirmou que as fotos são verídicas. Em uma delas, Dória aparece deitado em uma cadeira de banho, sem máscara. A primeira-dama Bia Dória estava com ele em um hotel em plena Copacabana no domingo, dia 6. Durante as coletivas de imprensa semanais, o governador tem pedido para as pessoas só viajarem se necessário e evitarem aglomerações. Atualmente, o estado de São Paulo encontra-se na fase de transição do plano de contingência da Covid-19. O debate foi parar nas redes sociais, pois, como sabemos, o Tucano é crítico do presidente Jair Bolsonaro, a quem chama de negacionista por supostamente não aderir às medidas de restrição contra a Covid-19. Enquanto estão a todo custo tentando embasar a narrativa de gabinete paralelo no governo do Bolsonaro, ao que parece, o gabinete paralelo realmente existe para assessorar os cabeças da CPI da Covid-19. Pelo menos é a impressão que muitos tiveram depois dos encontros de alguns integrantes da CPI, encontros verbais. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, teve conversas recentes com 2 dos principais adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, Aziz conversou por telefone com o ex-presidente Lula. O que teria ele conversado com Lula? Ouvido de Lula, O que Lula teria a dizer ao presidente da CPI? No dia seguinte, foi a vez de falar com o governador de São Paulo, João Dória, também por ligação telefônica. O que Dória teria dito ao presidente da CPI? O que ouviu o senador presidente da CPI? As informações foram divulgadas pelo jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. De acordo com Gadelha, esta foi pelo menos a segunda conversa entre Aziz e Lula desde o início da CPI, que vem sendo classificada por aliados de Bolsonaro como um tribunal de exceção. Segundo apurações do jornalista, Lula elogiou a atuação do grupo majoritário da comissão. Ambos combinaram de marcar um encontro após a CPI encerrar os trabalhos. Os senadores que apoiam o governo, deveriam pedir uma CPI
sobre a CPI, para verificar o teor das conversas. Afinal, um gabinete paralelo pode estar orientando ou induzindo, com elogios e recomendações, os trabalhos da direção da comissão. Como se trata de uma espécie de gabinete paralelo só da oposição, talvez haja enquadramento criminal ou eventual ilegalidade, pois isso poderia comprometer ou desvirtuar todo um trabalho de agentes públicos que está sendo realizado no Senado Federal. E aí, o que dizer disso? As pressões rumo a 2022 aumentam. Conforme se aproximam as eleições de 2022, mais e mais pessoas, políticas ou não, vêm sofrendo pressões para se posicionarem politicamente, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a atriz Juliana Paes recebeu uma série de críticas, foi cancelada na internet. E agora, Janaína Pascoal deu declarações por meio de suas redes sociais, dando a entender que vem sendo pressionada para ficar contra o presidente Jair Bolsonaro. Janaína diz que não adianta pressionarem ela ou fazerem convites para que ela se una a partidos que estão ali se macumunando para ir contra o presidente Jair Bolsonaro. E que em 2022 ela não vai se juntar a uma frente ampla contra o presidente. Ela diz que se surgir uma terceira via consistente, ela e outros que são críticos ao presidente vão apoiar. Caso contrário, não, ela será obrigada a votar no presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que tem diversas críticas à postura do presidente e que sempre deixou isso muito claro e por isso é alvo dos bolsonaristas. Janaína diz que muitos têm buscado que ela diga não o que ela quer, mas o que eles querem ouvir. E que ela não vai se render a essas pressões, a essas intimidações. Ela disse que ela é o que ela é e que seguirá agindo conforme a sua própria mente goste ou não. Sobre a hipótese de cassar o mandato do presidente Jair Bolsonaro, Janaína rechaçou, disse que é contra, disse que não vai pedir impeachment do governo Bolsonaro por não haver crime de responsabilidade e porque ela não quer, simplesmente. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Inclusive, gente, ainda sobre 2022, com possibilidades inexistentes para sonhar com a cadeira presidencial na atual configuração, isso se observarmos também os seus números em 2018, o pré-candidato à presidência da República pelo Novo, João Amoedo, voltou a cobrar dos deputados mobilização pelo impeachment de Jair Bolsonaro. O político se mostrou perplexo como Bolsonaro consegue se manter tão popular. Ele está impaciente, Amoedo está impaciente com a demora na abertura de algum processo de impeachment que retire Bolsonaro da presidência da República e disparou. É inacreditável que até hoje Bolsonaro esteja no poder. O impeachment está muito atrasado, disse Amoedo. Outro que está tentando se aplumar para 2022, com a ajuda do mesmo marqueteiro que pintou Lula e Dilma como salvadores da pátria e exemplos de honestidade, é Ciro Gomes, que acaba de lançar uma campanha de marketing, aparentemente já com o dedo do seu novo marqueteiro, ex-marqueteiro de Lula e Dilma. Campanha que ataca violentamente o presidente Bolsonaro. O marqueteiro é a última esperança. Como o impeachment é a última esperança de Amoedo, o marqueteiro é a última esperança de Ciro Gomes na tentativa de um dia ocupar a cadeira mais alta do país. O problema é que o brasileiro já sabe, não é, diferenciar muito bem o que é trabalho de marqueteiro e o que ou quem é de fato o político ali na história. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.